Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom estar mais uma vez reunidos com vocês para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua família, o seu lar, a sua vida. Nós esperamos sinceramente em Deus que esta palavra fale ao seu coração como falou ao nosso coração. E como todo sábado nós fazemos, queridos, nós estamos trazendo um estudo da revista Visão Missionária. Esse é o estudo do quarto trimestre de 2020, né? É o estudo do mês de outubro. E ele foi escrito pelo pastor e psicólogo Marcelo Petrucci da Silva. E o tema é muito interessante. Conexão ilimitada, um enorme desafio para o cristianismo do nosso tempo. Nossa, conexão ilimitada, imagine, né? Vamos orar? Vamos nos conectar com o Pai, falar com Deus, conversar um pouquinho com Deus? Do que você precisa nessa noite? Qual a área da sua vida em que você precisa que Deus esteja atuando, que Deus esteja trabalhando? Eu queria que você apresentasse, que você fechasse os seus olhos e apresentasse a Deus as suas necessidades, as suas petições e também pedisse a Deus que abrisse o seu coração, a sua mente, para que você estivesse compreendendo a sua palavra que estará sendo estudada nesta noite e que ela estivesse assim abençoando não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estarmos, ó Senhor, reunidos, ó Deus, como igreja, de forma online, mas como igreja adorando o teu nome, cultuando ao teu nome, aprendendo, ó Deus, da tua palavra. Obrigada, Deus, por ter sido usada por ti para estar, ó Deus, trazendo mais uma vez um estudo, Senhor, da tua palavra. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu nos use de forma completa e que eu não venha aqui a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada família, Senhor, que está sendo representada por onde a tua palavra tem chegado. Adentra, Senhor, os corações. Tu sabes, ó Deus, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, ó Deus, e quais são as áreas dessas vidas, ó Senhor, que precisam ser restauradas, que precisam, Deus, da tua intervenção. Abençoa, Deus, grandemente. E que possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, estarmos conectados contigo, falando, ó Deus, contigo, conversando, dialogando contigo todos os dias, em todos os instantes das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Quando se fala em conexão ilimitada, você lembra logo de quê? Você lembra do WhatsApp, do celular, você lembra do Instagram, você lembra da possibilidade infinita, de falar com o outro através das redes sociais. E aí, as operadoras, o que mais faz de propaganda e o nome que mais usa é conexão ilimitada. Mas essa conexão ilimitada com Deus é um enorme desafio para o cristianismo no nosso tempo, para o cristianismo da nossa época. Porque antes, queridos, não tinha televisão, não tinha internet, A diversão era o quê? Ir para a igreja. A diversão das famílias era ir à igreja, era ir ao teatro, ir a um circo, Mas hoje não. Hoje nós temos aí as redes sociais e nós podemos correr muito sem sairmos de casa, Então o mundo nunca foi tão mutável. O pastor Marcelo Petrucci, ele trouxe um tema muito interessante, que é a conexão ilimitada, o enorme desafio para o cristianismo do nosso tempo. É o estudo do mês de outubro, do quarto trimestre de 2020, da revista Visão Missionária. E o pastor ele começa falando que o mundo nunca foi tão mutável. Tudo mudou de forma repentina, De uma velocidade assim
na velocidade da luz, o mundo foi mudando. E agora, com a questão da pandemia, né, muitas mulheres, muitas pessoas que não ficavam conectadas em redes sociais, hoje se conectam, né? Hoje têm acesso a redes sociais, utilizam dessas redes sociais para falar com seus familiares, para assistir o estudo que nós estamos apresentando nesta noite. Então, o ambiente virtual que estamos utilizando hoje, ele já estava disponível já há muito tempo, mas não era utilizado por todos, não era utilizado por todas as pessoas. Um exemplo disso é a MCM, né? A MCM, ela costuma se reunir uma vez, a nossa igreja, uma vez por mês, né? A nossa MCM se reunia na quinta-feira, uma quinta-feira de cada mês, para estar apresentando os estudos da revista Visão Missionária. Mas hoje nós não estamos fazendo isso, nós não estamos nos reunindo na igreja, né? Nós estamos em culto, mas os cultos estão com horários reduzidos. E muitas das nossas mulheres, muitas das componentes, das mulheres que compõem a MCM da nossa igreja, estão em grupo de risco. Então, o que acontece? A MCM teve que se adequar, ela teve que mudar, ela teve que se adaptar. E uma das formas que nós estamos de adaptação é o quê? Nós estamos utilizando os sábados para estarmos apresentando os estudos da revista Visão Missionária. E essa mutalidade, ela atravessou gerações. A MCM, ela que é imigrante digital, né? Ela começou a se adequar. Então, nós estamos nas plataformas, nós estamos no Facebook, no WhatsApp, nós estamos no YouTube. E nós contamos com a ajuda de muitos jovens para estarmos assim, sendo inclusas nesse processo de mutação do mundo, né? Nesse processo aí do mundo digital, da integração no mundo digital, da inclusão do mundo digital. E isso inclui o quê? Modificar os espaços, as rotinas, o processo de trabalho para continuar cuidando das mulheres e avançando na educação cristã missionária, que é o que nós estamos fazendo aqui de forma virtual. Então, no final, por quê? Porque afinal de contas, o reino de Deus ele não pode parar. A marcha da igreja ela não pode parar. O reino do Senhor, ele não pode parar e nós precisamos continuar essa marcha. E para isso nós estamos conectados com outras pessoas. Para isso nós usamos as plataformas digitais. Falando em plataformas digitais, se você ainda não se inscreveu, né, no canal da Igreja Batistas de Almadina, se inscreva, né? Faça parte aí dos seguidores e sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar comunicando a você, né? Que tem ali um vídeo disponível. Todo sábado nós trazemos um estudo da revista Visão Missionária. Domingo de manhã nós estudamos a revista Compromisso na Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite nós temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração através da vida do pastor Robson Santos Costa. Então todas as igrejas estão conectadas, todas as igrejas estão tendo acesso às redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, seja o WhatsApp, não importa qual seja a rede, a igreja está utilizando para que a palavra de Deus chegue até você. Então nós precisamos levar e conectar pessoas a Cristo. Mas queridos, a Bíblia, que eu digo que a Bíblia sempre ela traz uma palavra para cada instante das nossas vidas. A Bíblia tem lição para tudo, né? E o nosso texto, o texto de hoje que estaremos estudando, diz respeito a duas mulheres de Deus, mulheres comprometidas com a obra do Senhor, né? Que é Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E a Bíblia nos diz assim, em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa.
E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que coisa, que palavra interessante. Qual é a boa parte? Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Está sentada aos pés de Jesus, conectada ali com o Mestre. Então, queridos, aqui no texto, Jesus Cristo, quando ele fala com Marta, ele não estava de forma alguma condenando a Marta, porque Marta estava preocupada em preparar-lhe o alimento, porque Marta foi solícita em preparar a Jesus a alimentação, porque o alimento era necessário. Era necessário que Jesus se alimentasse. Era necessário que todos que estivessem na casa estivessem se alimentando. E esse alimento, com certeza, deixaria Jesus fortalecido para continuar, a sua caminhada, a sua marcha de pregar o Evangelho. E olha que a marcha de Jesus era uma marcha assim acelerada. Jesus passava o dia inteiro, acordava às madrugadas para orar, passava o dia inteiro falando com o povo, então ele exercitava muito a voz, caminhava, porque hoje nós não temos, antigamente não tinha a facilidade de estar saindo de carro, então era a pé, a caminhadas, longas caminhadas, então era sim necessário o alimento material. Era sim necessário o alimento material. Era importante a alimentação. Era importante que Jesus fosse alimentado fisicamente. Isso, como nós falamos, o manteria na sua caminhada de evangelização. Mas quando Jesus fala com Marta, e olha que ele pronuncia o nome de Marta 2 vezes, dando ênfase àquilo que ele queria falar, a lição que ele queria trazer. Nós vamos ver que Jesus, volta e meia, ele se utilizava da ênfase ao falar, quando dizia assim: em verdade vos digo, Então ele fala aqui com Marta, olha, Marta, Marta, Eu imagino a voz suave de Jesus falando com Marta. Mas quando Jesus pronuncia 2 vezes o nome de Marta, Jesus estava expressando, queridos, a sua preocupação em como estava o coração de Marta, em como Marta estava distraída, como Marta estava ansiosa, afadigada. E olhando no dicionário, no Google, o que é afadigada quer dizer? Quer dizer cansada, cheia de fadiga, aborrecida, entediada. Então, quando a presença do Senhor deveria trazer paz, tranquilidade, mesmo em meio aos imprevistos. E essa era a palavra de Jesus para Marta. E muitas vezes nós, servos do Senhor, estamos tão ansiosos, afadigados, atarefados, fazendo isso e aquilo. Mas é para Deus. E o nosso coração está cheio. O nosso coração está enfadado. O nosso coração está ansioso. O nosso coração está preocupado. E não se coloca à disposição do outro. E muitas vezes, nesse interim, nessa agitação, nós nos esquecemos de parar para ouvir a voz de Deus, de dar atenção àquilo que o Mestre tem a falar ao meu coração e ao seu coração. Então, quantas vezes nós não fazemos a obra do Senhor de forma cansada, aborrecida, achando que nós estamos carregando um fardo pesado, que esse fardo está só sobre nós, Quando Jesus Cristo diz que o jugo dele, o fardo dele é suave, Então, quantas vezes em meio às atividades do dia a dia, nós não nos esquecemos de buscar e de ouvir a voz de Deus. Estamos tão agitados, tão atarefados, tão preocupados, e o
nosso coração afadigado de tal forma que nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. É importante trabalhar? Sim, é muito importante trabalhar, mas é essencial que nesse processo nós venhamos buscar, né, a face de Deus. É essencial que nesse processo nós possamos parar para ouvir a voz de Deus. E queridos, sem sombra de dúvidas, né? Aqui o pastor Silva diz o seguinte: sem sombra de dúvidas, vivemos em uma era completamente dominada pela tecnologia. Naquela época não tinha tecnologia, né? Marta estava preocupada, ansiosa em preparar o alimento, em preparar ali a comida para Jesus. O texto não diz se Jesus estava só, se Jesus estava acompanhado por alguns discípulos, mas enfim, a alimentação seria para no mínimo 4 pessoas: Jesus, Marta, Maria e o seu irmão, né? Se Jesus estivesse sozinho. Então ela estava preocupada ali, agitada em fazer a alimentação para Jesus. E nós hoje, em meio ao mundo tecnológico, em meio à era digital, em meio aos afazeres da vida, aos trabalhos, a correria de ir para o trabalho, voltar do trabalho, nós estamos dominados e muitas vezes nos esquecemos de parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Então o autor diz aqui que, sem sombra de dúvida, vivemos em uma era completamente dominada pela tecnologia. É evidente que tal realidade impõe um desafio por si só. Hoje, todas as esferas da sociedade transitam em plataformas digitais que literalmente definem um novo jeito de fazer as coisas. Aí a gente vai ver os carros, né, que são elétricos. Hoje tem carro até que abre e liga o som da voz. As casas inteligentes que você chega e você pede para ligar o ar-condicionado, som, a luz já vai, você passa a luz, acende, você sai, a luz apaga, né? Tudo por sensor. Então, a questão da tecnologia, as instituições financeiras que se utilizam de plataformas digitais e da tecnologia, as escolas, né? As igrejas e todos os demais ambientes aos quais nós transitamos, via de regra, contam com um sistema operacional de alta performance tecnológica. É possível notar, por exemplo, que um simples bolo que antigamente levava horas para fazer, hoje é feito rapidamente. 5, 7 minutos o bolo já está pronto, né? For no micro-ondas, em um instante, rapidinho. E mesmo assim, né, basta colocar o leite, que já vem muitas vezes ou água, porque já vem com leite, a massa e tudo mais. Então, o processo que antigamente era bem demorado, hoje é bem prático se fazer um bolo. E os bolos que antigamente, né, eram feitos naqueles glacês, aquelas coisas, hoje em dia parecem obras de arte, cada coisa mais linda do que outra. Então, o mundo mudou e para isso, e a tecnologia foi um dos fatores essenciais nessa mudança. Mas ela por si só já traz um enorme desafio para mim e para você. Porque assim como facilita o processo, assim como a tecnologia, ela facilita a nossa vida, muitas vezes também ela nos distancia do nosso Criador, do nosso Deus. E aí, o autor dá um exemplo aqui, eu coloquei uma foto para que vocês estivessem visualizando, né, de alunos na biblioteca. Eu lembro da época que eu estudava, não sei se você lembra dessa época, viu? Mas antigamente, no meu tempo, eu já falo de Maria, no meu tempo, né, para ir para a escola, a gente tinha que ir com uniforme. As pesquisas eram feitas na biblioteca, o professor mandava você pesquisar, fazer um trabalho, a gente ia para a biblioteca, passava muitas vezes horas na biblioteca pesquisando, escrevendo ali na folha de papel pautado aquilo que a gente queria, né? Fazendo ali o trabalho,
quando hoje o processo está bem rápido, né? A biblioteca hoje é uma biblioteca virtual, né? Os alunos, poucos têm acesso à biblioteca física mesmo. E às vezes quando se tem também ali o computador para que as pesquisas sejam feitas ali. Então os processos estão cada vez mais rápidos. Um aluno que antes tinha que sair de casa, ir até a biblioteca pública de sua cidade, buscar uma enciclopédia, fazer suas pesquisas, que levava o processo de horas, às vezes a gente ia de tarde, às vezes a gente retornava à noite. Eu estudava de manhã, às vezes ia fazer a pesquisa à tarde ou à noite na biblioteca da escola, e quando não achava da escola, ia na biblioteca municipal. Então, hoje, acho que poucos são os municípios que têm biblioteca, né? Você vai fazer uma pesquisa, você vai direto no Google ali, lança aquilo que o professor quer e você já tem até sua pesquisa pronta. Então agora, o acesso é bem mais rápido com a internet. Você vai no site de busca de sua preferência e faz a sua pesquisa. Então, embora tudo isso, o autor diz aqui, ele é obrigado a admitir que tem trazido facilidades sem precedentes à nossa vida, né? Sem precedentes à história da humanidade. Gerou também uma considerável diminuição no nível de comprometimento com vários processos nos quais estamos envolvidos. É fundamental perceber que o mundo mudou. E isso também diz respeito a mim e a você. Nós mudamos. E a fim de corroborar com tal afirmação, com tal constatação, o pastor Silva diz o seguinte, que vale a pena evocar alguns dados alarmantes no contexto no qual estamos inseridos. E para tanto, ele se utiliza da ciência, né? E ele usa aí, ele traz um dado de um pesquisador da Universidade do Instituto de Michigan, que descobriu que os níveis de empatia, de se colocar no lugar do outro, medidos pelo índice de reatividade interpessoal dos estudantes universitários, estiveram em constante declínio nos últimos 30 anos, né? Nas últimas 3 décadas. E nós vamos ver que os universitários de hoje, cerca de 40% têm menos empatia do que os universitários de 30 anos atrás. E o que ele traz de alarmante é que, em contrapartida, o nível de narcisismo dos estudantes está crescendo a cada dia. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Os resultados mostram que as pessoas de hoje, elas são tendenciosas ao isolamento. E não a questão do isolamento, porque nós estamos agora em quarentena, né, por conta da Covid-19. Mas o isolamento de estar só, de se fechar como uma ilha. Percebe-se claramente que o mundo mudou e que nós também estamos mudando, que isso diz respeito sobre nós. Os dados acima, eles relatam que indicam algumas considerações das quais nós não podemos de forma alguma nos distanciar nesta discussão. Nós nos sentimos, queridos, mais confortáveis em ilhas digitais. Nós nos sentimos mais confortáveis em nossas casas, na frente de um computador, na frente da tela de um computador, com um celular na mão, né? Nós fazemos arte. E eles apontam que nos sentimos mais confortáveis como ilhas digitais. Esses dados, assim, na questão de que gerou menos empatia, né? E maior narcisismo. Essas ilhas digitais são espaços reservados no mundo digital que o indivíduo cria um perfil. Você cria um perfil no Facebook, você cria um perfil no Instagram, no Twitter, vamos lá, no YouTube, né? E assim por aí vai. São eles as plataformas digitais que nós temos hoje acesso. E muitas vezes as pessoas criam um perfil nessas redes sociais
para se relacionar de forma superficial e superficialmente com o mundo, de forma superficial com as pessoas, superficialmente com o mundo. Os relacionamentos nas ilhas digitais, eles não precisam de profundidade, eles não necessitam de profundidade. E aqui o autor, ele diz o seguinte, que nós podemos ter supostos 5.000 amigos em uma rede digital, em uma rede social, sem qualquer nível de profundidade com esses amigos. Então, nas ilhas digitais, o foco não é um relacionamento, mas a repercussão daquilo que você coloca, né? Daquilo que você posta nas redes sociais. O maior interesse nas ilhas digitais, nesses fóruns, é o quê? É ter seguidores que curtam e compartilhem as nossas publicações. Dá uma curtida, né? Compartilhe. E a fim disso, muitas pessoas mesmo, têm perdido o controle, né? E aqui o autor coloca, aliás, quem não concordar com o que você coloca nas redes sociais, o que é que se faz? Exclui, né? Se você tem um amigo ali que falou algo que foi contra a sua opinião, que você não gostou, você vai lá, bloqueia, né? Você exclui e assim você tem menos trabalho e menos aborrecimentos. Porque quem manda na sua ilha é você, né? Quem manda na minha ilha sou eu. Então, nas ilhas digitais, a exposição ela é calculada. Quanto mais expostos ficarmos, melhor. Então, não há necessariamente sensatez naquilo que se posta nas redes sociais. E aqui eu abro um parêntese, porque muitas vezes, e até nós mesmos como cristãos, compartilhamos tantas atrocidades, curtimos tantas fotos, tantos vídeos horrorosos que são postados nas redes sociais, sem nos atermos para aquilo que está sendo exposto. E quantas vezes nós mesmos não nos expomos nas redes sociais só para termos curtidas e compartilhamentos? Quando nós devemos usar, queridos, a rede social de forma coerente, de forma coesa. Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos postando e qual a finalidade. Olha como as redes sociais têm sido importantes agora para a Igreja do Senhor na divulgação da Palavra de Deus. Hoje você tem acesso ao estudo da revista Visão Missionária porque nós estamos em uma plataforma digital para trazer esse estudo até você. E que bom seria se você compartilhasse, se você divulgasse, para que a palavra do Senhor chegasse a milhares de pessoas. Mas muitas vezes nós vemos vídeos em redes sociais que tem 2.000 visualizações, 300.000 visualizações, de uma pessoa matando outra, de uma pessoa fazendo nude, que enviou um nude para o namorado, e aí você começa a compartilhar aquela coisa ali que não condiz com a vida de cristão. Não condiz com a nossa vida como servos de Deus. E parafraseando um pastor, esqueci o nome dele agora, né? Mas essa palavra não é minha, é dele, que diz o seguinte, que ele disse que a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas os nossos dedos digitam e compartilham daquilo que está cheio no nosso coração, daquilo que o nosso coração está cheio. Nós digitamos nas redes sociais e nós compartilhamos e curtimos aquilo que o nosso coração está cheio. Então, o que preocupa muitas vezes nas pessoas que postam algumas coisas nas redes sociais é o impacto da exposição. Logo, praticamente todas as fotos e as pessoas que estão nas redes sociais estão em cenários paradisíacos. São casamentos perfeitos, vidas perfeitas, né? Você está sempre bela, maquiada,
Literalmente, trata-se de uma vida maquiada, de uma vida que foi projetada para as redes sociais, mas não aquilo que condiz com a sua vida. E nem de longe isso reflete a nossa realidade, aquilo que nós somos. E muitas vezes, o ser humano, ele tende à superficialidade nos dias contemporâneos. É perceptível, você vai nas redes sociais, você vê o quão superficial são os relacionamentos nas redes sociais. Não que eu seja contra a ter amigos, e as redes sociais são extremamente importantes, quiçá, né, nós tivéssemos mais acesso, mais internet, conexão ilimitada, para estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. E que coisa maravilhosa seria se essa palavra fosse visualizada por 300.000 pessoas, porque a Bíblia nos diz que quando o Evangelho do Senhor for pregado em todo o mundo, Jesus Cristo vai voltar. Então, quanto mais pessoas ouvirem da palavra de Deus, melhor, né? Melhor. Mas o que o autor Silva diz, o pastor Silva diz, é o seguinte: é que se percebe que o ser humano tende à superficialidade nos dias contemporâneos. O problema disso é que isso tem reflexo violento em nosso relacionamento com Deus, na forma como nos relacionamos com Deus. Tendemos, muitas vezes, a querer fazer o mesmo com Deus, a maquiar o relacionamento, a maquiarmos a nossa relação com Deus, a sermos superficiais no nosso relacionamento com o Pai. Nós estudamos na lição da semana passada, na escola bíblica, que nós precisamos, na oração do Pai Nosso, Cristo chama a mim e a você a retornarmos a Deus o nosso relacionamento de Pai, a retornarmos com o Pai a nossa conexão de pai e filhos. Então, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus queremos também maquiar, queremos também mostrar um relacionamento perfeito ao qual nós não vivenciamos no dia a dia. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele sonda os nossos corações, que Deus sabe o que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações, e antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, a Bíblia nos diz que Deus sabe aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos pedir. Então, quando Jesus, ele chega para Maria, ali em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, que Jesus responde a Marta, né? Quando Jesus responde a Marta, ele diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, e uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então esse texto, queridos, ele serve de base para a reflexão da história de duas irmãs que tiveram um privilégio inigualável de receber Jesus em sua casa. Um privilégio que eu e você temos, de receber Jesus nas nossas casas. Mas como estamos recebendo o Mestre? Como Jesus tem sido recebido na minha vida e na sua vida? Então, esse texto aqui, essa história de Marta, essa história de Maria, nos traz a reflexão de como nós recebemos Jesus em nossa casa. Então, ao que tudo indica, não havia uma multidão com Jesus, né? O texto não diz que Jesus estava acompanhado de uma multidão. Nós vemos que toda vez que Jesus saía, uma multidão o acompanhava. Então, no texto não diz se Jesus estava acompanhado por uma multidão, se estava só Jesus e os discípulos, ou se estava só Jesus. Mas o importante ali, a ênfase que o texto dá, que Lucas dá, é que Jesus estava na casa de Marta e de Maria. De Marta e de Maria. E a despeito disso, Marta, uma das irmãs relatadas no texto, criou com Jesus uma conexão superficial, uma conexão limitada com Deus. Ela estava preocupada, queridos, com os afazeres
como ia receber Jesus, preocupada com os afazeres domésticos, em fazer uma mesa bonita, em colocar o alimento ali naquela mesa. Eu tenho certeza que ela se preocupou em fazer o melhor. Mas ela incorria em um erro de relacionamento, de um relacionamento calculado, de um relacionamento que queria passar a imagem de uma dona de casa perfeita, a imagem perfeita de uma casa perfeita, uma recepção perfeita. Às vezes não acontece isso, de recebermos pessoas em nossas casas. Às vezes a pessoa há muitos anos não vem nos ver, e aí quando chega a nossa casa nós queremos ter uma casa. Muitas vezes nós pintamos a casa, nós colocamos os melhores pratos na mesa, fazemos aquela mesa toda arrumada, as melhores comidas, e nos preocupamos tanto que acabamos não dando a devida atenção à nossa visita. Quando na verdade a visita que estava na nossa casa, ela queria ter um momento gostoso com você. E muitas vezes nós perdemos essa conexão, muitas vezes nós perdemos esse momento porque estamos presas na cozinha. Estamos presas em fazer e mostrar uma imagem perfeita de uma casa perfeita, de uma dona de casa perfeita, né? E temos uma conexão limitada com a pessoa que chegou à nossa casa. E queridos, isso é terrível, porque nós nos cansamos, ficamos muitas vezes ansiosos para que a pessoa vá logo embora, para que aí você fique à vontade, né? E a rotina volte ao normal, quando na verdade aquela pessoa foi te visitar. Aquela pessoa queria ter um momento de qualidade com você. Então Marta e Maria, elas receberam Jesus em sua casa. Jesus queria ter um momento com aquelas duas irmãs, foi um privilégio. E muitas vezes nós temos esse privilégio de termos Jesus em nossa casa. Porque a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou. E hoje eu e você temos livre acesso com o Pai. E nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, assim como nós fazemos com as visitas que chegam à nossa casa, assim como nós fazemos com os nossos amigos das redes sociais, nós queremos também ter um relacionamento superficial com o Pai, ter um relacionamento de aparência. Então Jesus, ele diz assim, ele diz o seguinte, como Marta queria apresentar essa casa perfeita, e daí a sua indignação com Marta, né, com Maria, por Maria estar sentada, ouvindo a Jesus, né? Marta mostrou a sua indignação, mostrou o quanto ela estava indignada por sua irmã não estar ali também na cozinha fazendo as coisas com ela. Então, Jesus ali, ele vai e diz para Marta, né? Ele responde a Marta e diz assim, Marta, olha, você está preocupada, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária: estar na minha presença, ouvir a minha voz. E Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte que Maria escolheu, ela não será tirada. Maria escolheu ter uma conexão profunda com o Pai. Maria escolheu ter uma conexão profunda com Jesus. Dane-se as aparências. Se Jesus não avisou que vinha na minha casa, ele vai comer o que eu tenho, né? Se eu preparei ali uma comida simples, ele vai comer a comida que eu preparei. Mas eu quero desfrutar da presença dele na minha casa. E às vezes, queridos, nós estamos preocupados em aparências, em uma voz perfeita para louvar ao Senhor, em uma dicção maravilhosa, né? Uma oratória muito bonita para estar falando aos irmãos, para estar falando aos amigos, mas nos esquecemos do essencial.
que é parar para ouvir a voz de Deus. Parar para ter uma conexão ilimitada com Deus. Nada pode quebrar a nossa conexão com o Pai. Olha como é terrível, né? Nós estávamos fazendo uma live, aí os irmãos aqui sabem, né? Você está fazendo uma live, até meme nas redes sociais, está ali cantando, ou você está orando, e aí para, você tá, por quê? Né? Ali porque a conexão está travada, a internet está lenta, mas quando a conexão é ilimitada, tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, né? E nós vemos e ouvimos em velocidade real, em tempo real. Então, Maria escolheu estar com a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, ouvir a voz de Jesus. E isso segundo a palavra do próprio Mestre. Então, é importante fazermos a obra do Senhor? Sim, mas é essencial pararmos para ouvir a voz de Deus. É essencial que nesse processo, eu e você paremos para ouvir a voz do Mestre. Então, as considerações de Jesus apontam para o entendimento de que perdemos as melhores oportunidades de nossa história cristã quando nos importamos, ou seja, quando trazemos para dentro do relacionamento com Deus os contornos superficiais da vida contemporânea. Pois tais contornos têm a propriedade de tornar nossos relacionamentos virtuais e não reais. Então, tendo em vista os aspectos e as considerações de Jesus, nós percebemos isso, que muitas vezes na história cristã, muitas vezes nós nos importamos com a maquiagem. Nós nos importamos em apresentarmos algo perfeito, quando nós somos imperfeitos. O importante não é que sua voz seja um soprano maravilhoso, um tenor excelente, que você seja afinado. O importante é que você utilize a sua voz para louvar ao Senhor. E muitas vezes nós deixamos de louvar, nós deixamos de cantar, dando desculpa. Eu sou desafinada, eu não canto assim, minha voz é grossa, minha voz é fina, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer, de servir a Deus, preocupado com aparências ou com aquilo que as pessoas irão falar. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus ilimitado, uma conexão com o Pai ilimitada. E muitas vezes nós trazemos esses contornos superficiais da vida, esses relacionamentos superficiais das redes sociais para o nosso relacionamento com Deus e em contrapartida com a obra dele. Então, não ouvimos, não aprendemos, não mudamos de vida, porque sequer o nosso coração é aberto para tal. Então, muitas vezes, nós queremos fazer a mesma coisa com Deus, ter um relacionamento superficial, um relacionamento de aparência. Então, nós não aprendemos, nós não ouvimos a voz do Mestre, nós não ouvimos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Nós não mudamos de vida, continuamos com a mesma vida, né? A Bíblia nos diz, olha, vinde como estáis, mas não permaneça como está. Porque quando Cristo está em nossas vidas, em nossos corações, há diferença, há mudança de vida. E essa mudança de vida, ela reflete na nossa forma de agir, em como nos relacionamos com o outro, em como nos relacionamos nas redes sociais, em como nos relacionamos com o Pai. E muitas vezes nós não mudamos de vida, nós não aprendemos, porque não paramos para ouvir a voz de Deus, não abrimos o nosso coração para tanto. Então, o tipo de relacionamento superficial com Deus que foi descrito, ele não deveria interessar o cristão, pois o princípio básico do cristianismo é o quê? É uma nova mente, como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz o seguinte, olha,
Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo diz, olha, não se conformem, não se adequem ao mundo. A Bíblia nos diz que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos estrangeiros, né? Nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós precisamos ter a nossa mente transformada. A nossa mente transformada e não conformada. Não conformada com o mundo do jeito que está. Mas que sejamos, queridos, transformados pela renovação do nosso entendimento, mediante o quê? Mediante a palavra de Deus. Mediante a ouvir, a parar para ouvir a voz de Deus, e aí nós vamos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Note aí que ele trata aqui de uma cosmovisão, né? Isto é, a visão do mundo influenciada pelo relacionamento com Deus, que nos faz enxergar as coisas sob uma perspectiva divina. Um relacionamento superficial não pode proporcionar isso. Um relacionamento superficial com Deus não é um relacionamento, não pode proporcionar essa visão do mundo através dos olhos do Pai. A olhar com os olhos espirituais e não olhos carnais. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja uma conexão ilimitada com o Eterno. É preciso que haja uma conexão ilimitada com Deus. Caso contrário, nós ficaremos sim bem longe da melhor parte do cristianismo. Então pense nisso. Trabalhe para que sua conexão com Deus seja dominada pelo investimento total, irrestrito e comprometido com aquilo que realmente importa na vida cristã. Um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo com o Pai, ele refletirá na nossa forma de agir. Ele refletirá naquilo que nós estamos digitando nas redes sociais. Ele refletirá na forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Ele refletirá na forma como nos relacionamos com o outro, com o próximo. Então, isso terá reflexo direto em nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de se relacionar. Então, queridos, conexão ilimitada já, mas conexão ilimitada com Deus. Que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada a você. Nosso muito obrigada a Deus pela oportunidade de sermos instrumento dele para estarmos trazendo aqui esse estudo maravilhoso, né? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Vamos sim continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. E eu convido a você para amanhã, às 9 horas da manhã, participar da melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos estudando a segunda parte da oração que Jesus Cristo deixou como modelo, que é a oração do Pai Nosso. Nós estaremos estudando o restante da oração do Pai Nosso. E à noite nós teremos uma palavra de Deus através da vida do seu servo, o pastor Robson Santos Costa, às 18h30 na igreja. Você que pode, é nosso convidado especial para estar lá às 18h30 no templo. E você que está em grupo de risco, você que não pode estar conosco na igreja, nós estaremos sim utilizando as plataformas, redes sociais, para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, chegue até a sua vida e até o seu coração. Então, às 19h30, nós teremos uma palavra de Deus através da vida do seu servo, pastor Robson Santos Costa. Eu convido você para estar nos assistindo. Que Deus nos abençoe, uma semana maravilhosa na sua presença.
uma noite grandiosa na presença do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.